Ô, Caio, conta pra gente direitinho essa história que ontem o FMI liberou esse 4,7 bilhões ao Javier Milei, justamente na sua primeira renegociação, né? Uma indicação importante de que o FMI trata o Milei com a seriedade com a qual a gente deve tratar o novo presidente da Argentina. Sim, é um feito importante e segue a linha do que o FMI já tem demonstrado, já com publicações mesmo da própria diretora executiva do FMI e o próprio press release que o FMI lançou por conta dessa renegociação também tem elogios às medidas que o Javier Milei tenta implementar. Ainda está no começo, ainda está muito cedo para ver qual será o resultado, né? Mas o mais importante de tudo para falar sobre essa liberação de 4,7 bilhões de dólares é que não é dinheiro novo. O próprio ministro da Economia, Luiz Caputo, que foi quem fez o anúncio dessa renegociação, falou: não é dinheiro novo, não é um acordo novo. É uma revisão, renegociação, melhor o termo, eu acho que revisão mesmo, depois eu explico, do acordo de renegociação da dívida que a Argentina tem com o FMI. Porque vou ter que fazer uma recapitulação breve. Em 2018, o Maurício Macri, então presidente, pegou um empréstimo no FMI de 45 bilhões de dólares, cerca de 45 bilhões de dólares. Aí vem o governo do Alberto Fernandes. Em março de 2022, ele firma um acordo com o FMI para renegociar a dívida. Ele vai basicamente rolar a dívida. O FMI vai dar empréstimos, vai dar desembolsos, né, que é o termo que se usa, à Argentina, em troca de cumprimento de metas de ajustes fiscais, né? Então, o FMI e o governo argentino se reúnem e fazem revisões a cada trimestre. São 10 trimestres no total, de acordo com esse plano. Nós estamos essa reunião do Milei, do governo do Milei, com o FMI agora nessa segunda semana de janeiro, foi a 7ª revisão. Então, não é dinheiro novo, é um relançamento e tal, uma reorganização dos desembolsos do FMI para com a Argentina, com base naquele acordo que o Fernandes negociou em março de 2022. Lembrando que a Argentina tem que pagar vencimentos daquela dívida que o Macri contraiu lá em 2018, dos 45 bilhões, acerca de cada trimestre. Nesse acordo de renegociação do Fernandes, o próprio FMI dá desembolsos para a Argentina se ela cumprir as metas, e a Argentina consegue usar esse dinheiro para pagar os vencimentos da dívida do Macri. E aí depois a Argentina ainda vai ter que pagar a dívida dos 45 bilhões por conta própria. Aí vai ter até o início da anos 2030, 2032 até para pagar essa dívida dos 45 bilhões para valer. Então, esses 4,7 bilhões, né, de dólares que o FMI liberou dessa vez, tem parte que foi represada, cerca de 3 bilhões estava represado, que era para ter sido enviado para a Argentina em novembro. Só que como a Argentina não cumpriu as metas naquela ocasião, por conta da farra, né, do uso da máquina pública para tentar ganhar a eleição, na época o candidato peronista e então ministro da Economia, Sérgio Massa, fez uma série de políticas e tal, e de responsabilidade fiscal para tentar ganhar a eleição. Não ganhou, desagradou o FMI, e o FMI reteve o desembolso de 3 bilhões em novembro do ano passado. Aí a Argentina teve que até pedir ajuda para o Banco de Desenvolvimento da América Latina para pagar o vencimento que tinha com o FMI em dezembro. Então, esse dinheiro agora que o FMI liberou como um voto de confiança para o Milei é para pagar os vencimentos que a Argentina tem, lembrando, vencimentos da dívida lá do Macri, de vencimentos que foram cobrados. O de dezembro, que já foi pago com a ajuda do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, né? E aí vai agora pagar o CAF com isso. Vencimento agora de janeiro e vencimento de abril. Então, é um voto de confiança que a FMI dá. Não é novo dinheiro, não é novo acordo, mas é um voto de confiança da FMI nas políticas econômicas do Milei, que ele tenta implementar, pelo menos, Wilson. Ô, Caio, agora, você que está na Argentina, deixa eu só fazer uma outra pergunta rapidamente para a gente poder seguir. Como é que está o clima na Argentina nesse início de gestão Milei? Porque o que chega para nós, no geral, é que o Milei enfim, é um maluco, é um personagem caricato, etc, etc, que o argentino já estaria #arrependido de ter colocado o Milei no poder. Mas
você que está aí, qual é o sentimento que você percebe do argentino? Já há um descontentamento ou isso ainda é narrativa? Descontentamento acho que é um termo muito forte ainda para dizer com menos de um... Não, agora fez um mês de governo, né? A posse foi em 10 de dezembro, né? Então, ainda acho que é um pouco cedo para isso, mas sem dúvida há um susto da forma como o Milei tenta implementar pacotes de medidas demasiado grandes, porque o Milei, como a gente trouxe aqui, né? Ele fez 3 coisas importantes que ele fez. Desvalorizou o peso no câmbio oficial, e foi de 365 para o dólar para 800, é uma mudança bem drástica que afeta a inflação, e é algo que os argentinos até poderiam dizer que esperavam, mas foi uma mudança que nunca teve uma mudança tão forte assim, digamos, no câmbio oficial. Que os argentinos também já não têm muito acesso, porque é um câmbio que maquia a economia, porque os dólares têm restrições de dólares, então nem todo mundo consegue ter acesso a esse câmbio, vai no mercado paralelo, que é 1.000 pesos o dólar, então é bem complicada essa situação, mas chamou a atenção dos argentinos essa mudança no câmbio oficial, porque de qualquer jeito afeta nos preços dos produtos. Também o decreto de necessidade de urgência, que ele implementou ainda em dezembro, né? Entrou em vigor em 29 de dezembro, e é como uma medida provisória, só que ela não caduca. Então, se o Congresso não rejeitar, se as duas casas não rejeitarem esse decreto até um determinado período, ele vai entrar em vigor e não tem o que fazer. E tem medidas muito fortes de ajustes fiscais, liberalização da economia, encolhimento do Estado. Algumas questões já estão até... a principal questão controversa desse decreto é a questão de mudança na reforma, na legislação trabalhista. A reforma trabalhista do Milei, sem dúvida, é a política que está mais chamando a atenção dos argentinos de uma maneira negativa, porque limita direitos de greves para alguns setores. Então, isso assusta as pessoas e é compreensível que isso assuste. E da maneira como ele faz, a partir de um decreto tão extenso, que os governos argentinos sempre começam com esses decretos de DNU, que se chama, né, o decreto de necessidade de urgência, que é a medida provisória que não caduca, como eu expliquei. Mas esse do Milei foi maior do que normalmente é. Além disso, tem a lei ônibus, que é o pacotão que ele enviou para o Congresso, que esse não entra em vigor enquanto não for aprovado pelo Legislativo. E também envolve várias medidas de vários cortes do Estado e liberalização da economia que chamam a atenção dos argentinos e causam um certo receio que ainda é difícil de avaliar o impacto mesmo que virá na economia e nas pessoas, porque depende muito de quanto as pessoas e os investidores estrangeiros, a sociedade argentina e os investidores estrangeiros acreditam que essas medidas venham a ajustar a economia argentina e que vale a pena investir na Argentina para reorganizar a economia. Uma coisa importante é que o decreto de necessidade de urgência já gerou protestos e panelaços, né, cacerolaços, e a perspectiva de um grande protesto organizado pelas principais centrais sindicais aqui da Argentina para o dia 24 de janeiro, que é um dia antes do que está previsto para se votar no plenário da Câmara dos Deputados a lei ônibus, que é o pacotão legislativo do Milei. Então, dia 24, essa semana do 24, vai ser muito importante também para medir o quanto os argentinos estão receosos ou nem tanto em relação ao governo Milei. Wilson? Onde você tá, Matheus? O Matheus simplesmente some. De vez em quando ele dá uma sumida. Caio Matos, diretamente da Argentina, muito obrigado pela atenção, querido. Fique com Deus e até as próximas participações aqui no meio-dia em Brasília. Obrigado, Wilson. Obrigado, gente. Tchau, tchau.